Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Bruxaria Natural. Hoje, galera, vamos falar sobre um assunto muito, mas muito polêmico que está rolando desde o mês retrasado na internet. Então, roda a vinheta e já voltamos logo. Beleza, pessoal, estamos de volta. Galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto um pouco polêmico que está rolando desde o dia, precisamente, 28 de outubro de 2021. É isso mesmo, desde o ano retrasado agora. É sobre um filme que foi lançado e dirigido por um rapaz chamado Erlane Duarte, né? Onde o filme dele nada mais nada menos, ele fala sobre a entidade da cultura brasileira chamada Curupira. O nome do filme é Curupira, o Demônio da Floresta. Eu tava ontem, pessoal, navegando pela internet, pelo Instagram e pelo YouTube, quando eu me deparei com esse trailer, se eu não me engano. E curioso como eu sou, eu fui verificar, né, o trailer. Assim, ó, eu achei muito bom o trailer. Muito bom o trailer. É um filme de terror, né? É um filme bem bom mesmo. Os efeitos especiais também são bons. Só que não se trata só dos efeitos, não se trata do filme ser um filme bom. Se trata do que ele está falando, do qual a mensagem que ele quer passar. E nesse caso, o ator, o Erlane, o tal do Erlane, como ele quis fazer um filme retratando o lado negro do Curupira, ele, na minha opinião, pessoal, ele pegou muito, mas muito mal. Por quê? Vamos tentar entender o porquê dessa questão. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender o que é o ser Curupira. Eu trouxe uma colinha aqui do meu livro que eu criei, Mitologia Brasileira. Para quem não conhece, eu vou deixar até o link na descrição. Então vamos lá. Galera, o que é o Curupira na verdade? O Curupira, pessoal, na realidade, a origem dele vem dos povos indígenas, sendo muito famosa no norte do Brasil, sobretudo na Amazônia e no Pará. Muitas vezes comparado ou confundindo com outra entidade muito conhecida da mitologia brasileira, do folclore brasileiro, que é a Caipora. Uns dizem também que o Curupira é feminino, outros já relatam que ele é masculino. A sua aparência, pessoal, é de um ser sobrenatural, de um anão, mais ou menos assim, né? Com os cabelos avermelhados, ou em outros lugares dizem que ele também tem cabelo em chamas, né? Os pés virados para trás, né? Que é a característica principal do Curupira. E seu formato, como eu disse, depende muito do local. Outros locais possuem um corpo peludo e os dentes esverdeados, além do corpo, claro. Como eu disse, pessoal, então, o Curupira, dependendo da região, dependendo do local, ele pode variar a sua aparência, pode variar a sua forma, enfim. Aí que vem agora o X da questão. A gente já falou sobre sua origem e já falamos sobre a aparência. Repetindo, pessoal, esses dados eu tô tirando e falando para vocês sobre o meu livro que eu criei sobre a mitologia brasileira, onde eu pesquisei sobre cada ser, cada criatura da mitologia brasileira e eu botei no livro, eu estudando, pesquisando e tudo mais. Vamos agora falar sobre a lenda do Curupira. Aí é que é o ponto principal, que é onde eu quero chegar. Galera, a lenda desse grande ser, nada mais nada menos que ele é representado como o protetor
o protetor das matas, o protetor da floresta amazônica e, claro, o protetor dos animais, né? Ele é um guardião dos bichos, guardiões da mata, no geral. Porém, ao mesmo tempo, pessoal, ele também tem o seu lado vingativo. Mas não para aquelas pessoas que não fazem mal à mata, não querem um desmatamento, não fazem mal a bicho nenhum. Pelo contrário, ele só usa o seu lado negativo, essa entidade, para aquelas pessoas que fazem justamente isso que eu acabei de dizer. Aquelas pessoas que fazem um desmatamento, que caçam animais por diversão e por aí vai. Então, pessoal, o que a gente entende sobre isso? O Curupira, na verdade, ele não é um ser demoníaco, como retrata o rapaz que dirigiu o filme, né? Que eu agora esqueci o nome. Ele não é um ser demoníaco. Ele é um protetor das matas e das florestas. Como eu disse, ele só utiliza o seu lado vingativo para defender a mata em relação a pessoas que fazem a desmatação, a desmatar as matas, destruição, caçar os animais e por aí vai. Uma das maneiras, e como ele faz isso? Como ele se defende das pessoas, desse tipo de pessoas? Simples. Ainda na colinha aqui, pessoal. Eu separei 3 formas que ele utiliza para poder se defender em relação a essas pessoas. Uma delas, ele tem o dom, ele tem o poder de assumir a forma de qualquer animal. Nesse caso, fazendo com que esses caçadores, essas pessoas, fiquem totalmente desnorteadas e acabem se perdendo na floresta, por assim dizer. Outra maneira também é o fato que ele tem um assobio tão forte e tão aterrorizante que essas pessoas acabam não sabendo de onde vem a origem desse assobio e também se perdem, por causa que acabam correndo de tanto medo e por aí vai. E a terceira maneira são os seus pés virados, que quando a pessoa pensa que ele está andando para frente, na verdade ele está andando para trás, né? Ou vice-versa, enfim, ele confunde a cabeça dos caçadores, a cabeça daquelas pessoas que querem realmente o mal, que fazem o mal nas florestas, no seu local sagrado, na realidade, no seu local sagrado, na verdade, pessoal. Para os indígenas, pessoal, deixa eu ver aqui. Para os indígenas, pessoal, eles têm muito medo dessa entidade, mas ao mesmo tempo que eles têm muito medo, eles veneram ela e respeitam. Tanto que, segundo as histórias, esses indígenas, muitos povos indígenas ofertam determinadas oferendas para essa entidade. Que tipo de oferendas? Aí também cai naquela questão do depender da região de cada um. Uns eles ofertam fumo, cachaça, tabaco, que é o tal do fumo, né? Flechas, penas com aves, enfim. Depende também de cada região, depende também de cada um e por aí vai. O Curupira é oriundo do Tupi-Guarani, do Tupi, porém a sua divergência entre os especialistas a respeito de seu significado. A definição mais conhecida do Curupira é conhecida por corpo de menino. Até faz jus pelo fato dele ser um anão, né? No caso, né? Então, pessoal, a gente agora já estudou um pouquinho sobre o Curupira, a gente já sabe um pouquinho sobre essa entidade. Então vocês já devem ter uma noção, vocês já têm uma base, uma noção do que não tem nada a ver o Curupira do filme Curupira, o Demônio da Floresta, pro Curupira da mitologia brasileira. Agora vamos falar um pouquinho sobre os filmes. E depois eu quero chegar para finalizar o vídeo numa outra questão. Vamos lá, vamos por parte. No caso dos filmes, pessoal, a gente sabe que hoje em dia a gente não vê muita representação de filmes falando sobre a mitologia brasileira, sobre as entidades, sobre a cultura brasileira. Principalmente, que eu digo, focando nas entidades, nos mitos, nas lendas, no folclore brasileiro, né? Nas criaturas em si. Hoje, recentemente, foi lançado esse filme, né? No dia 28.
e o Curupira, o Demônio da Floresta. Mas antes, a Netflix ela lançou uma série chamada Cidade Invisível. Eu não sei se eu falei no início do vídeo, pessoal, mas esse filme do Curupira eu não cheguei a ver, eu só vi o trailer. Já a série Cidade Invisível eu vi, gostei muito, amei e recomendo cada um de vocês olhar, porque é uma série que retrata muito bem a nossa mitologia brasileira, o nosso folclore brasileiro, representa muito bem, ele conseguiu pegar cada ser, ou pelo menos os principais, e encaixar no filme, na série, numa perfeição, onde as pessoas que estão assistindo, né, consigam entender um pouco da sua história e tudo mais. Na série aparece o próprio Curupira, né, a Cuca como a líder do grupo dessas entidades, né, o Boto Cor-de-Rosa, o Saci e a Yara e o Tutu Marangá, se eu não me engano, né? Então, como eu disse, a série é uma série que representa o folclore brasileiro. Ela mostra muito bem que o nosso folclore é um folclore rico, cheio de coisas, cheio de seres encantados que podem nos ajudar e que estão por aí vivos na realidade, né? Porque na verdade essas criaturas, para mim, elas não são meras lendas, elas são reais, assim como fadas, ondinas, duendes, gnomos. Só basta a pessoa acreditar que elas existam de verdade. Então, pessoal, como eu disse, a Netflix fez essa série, Cidade Invisível. Agora, recentemente, teve esse filme. E é um filme muito, mas muito antigo. Também foi criado sobre uma entidade do folclore também chamada Comadre Fulozinha. Mas foi criada por estudantes, entre eles mesmos. Bom, já falei essa parte agora dos filmes. Agora eu quero entrar no último detalhe. O que eu quis dizer, pessoal, com todo esse vídeo? Simples. Pelo fato de terem esse rapaz, pelo fato de ter pego a história do Curupira, que pra mim ele não pegou a história do Curupira, ele pegou só o personagem Curupira e criou uma história totalmente nova por cima da entidade, por cima do personagem. Ele, vou ser bem sincero, ele distorceu a história do personagem, ele demonizou o personagem de uma maneira tão horripilante, tão aterrorizante, como eu digo e repito. Eu só vi o trailer e eu achei o trailer muito bom, pelo menos o trailer me mostrou ser bom, né? Eu ainda não vi o filme, pretendo ver o filme, depois eu posso até fazer um outro vídeo falando do que eu achei sobre o filme, mas só que não tem nada a ver com a história original do Curupira. O Curupira foi simplesmente demonizado, que nem a Igreja Católica. Aí é o fato que eu quero entrar. Gente, eu já quero deixar uma coisa bem clara. Eu respeito muito bem a religião católica, o cristianismo e tudo mais. Respeito qualquer outro tipo de religião. Só que eu acho que assim, ó, tem que parar, pessoal, de pegar entidades de outras religiões, de outras culturas e demonizar elas. Porque seria a mesma coisa que a gente pegasse uma santa da Igreja Católica e falasse mal dela, começasse a demonizar ela com base nas nossas crenças, com base no que a gente acredita. É muito feio isso aí é um preconceito espiritualista. Isso é muito feio e eu acho que o rapaz que fez esse filme não soube expressar muito bem a ideia que ele quis passar para o público referente à entidade Curupira, né? Eu acho que ele poderia ter estudado um pouquinho mais sobre essa criatura, né? E, enfim, foi um desrespeito, um descarate muito grande, na minha opinião, né? Porque ele pegou a criatura e a entidade e fez ela se tornar um demônio, onde realmente no próprio filme mostra ele assassinando adolescentes que simplesmente estavam de férias, passeando numa ilha e queriam só se divertir. Ele assassinava mesmo. Tem até uma parte do trailer onde tem uma cachoeira, onde a água tá correndo tranquilamente, cristalina. Do nada a água se enche e vira totalmente vermelha, sangue.
Isso é uma coisa que tu não vê nas histórias do Curupira, entendeu? E outra coisa, por mais que o Curupira ele vá atrás dessas pessoas na lenda, na história original, por mais que ele vá atrás de pessoas, de caçadores, para dar uma lição nesses caçadores, não quer dizer que ele vai matar esses caçadores, simplesmente ele vai dar um belo de um susto para aquelas pessoas nunca mais voltarem, né, lá de novo e fazerem aquilo, porque como eu disse e repito, o Curupira, ele protege as matas e as florestas. Ele é um guardião protetor, ele não é um demônio. Tem muita diferença da palavra protetor e guardião para demônio. Demônio é uma palavra muito forte, muito densa. Então, a ideia que ele quis passar, o Erlani, se eu não me engano, agora que eu me lembrei, eu acho, foi totalmente errada e distorcida, né? Se fosse para fazer um filme de terror sobre alguma entidade do folclore brasileiro, pessoal, eu tenho até na minha colinha aqui, eu tenho alguns exemplos que ele poderia fazer, né? Tipo, por exemplo, o Corpo Seco é uma entidade muito boa para fazer um filme de terror e explicar a história dele, que é um homem que em vida ele era um homem muito maléfico, muito mal mesmo, sem amor, sem respeito. Ele não gostava literalmente da vida, né? Xingava, batia, maltratava e tudo mais as pessoas. Quando chegou no seu dia, no seu último dia em terra, nem o céu nem o inferno queriam ele. Resumindo, ele ficou preso na terra vagando como uma alma penada, né? E daí para pior, se ele já era horrível em vida, quando ele virou um espírito maléfico de baixa densidade, só piorou. O Corpo Seco é um exemplo que eu acho que se encaixaria muito bem, já que ele fez um filme de terror, ele poderia ter feito um filme dele, né? O Romãozinho também, que é um outro exemplo também, que é uma criança que em vida era muito maléfica, maltratava sua mãe, maltratava seu pai e tudo mais, não tinha um respeito, não tinha um amor em vida por ninguém, né? E uma outra, como é que se fala? Alamoa também, que é uma outra entidade do folclore brasileiro não tão conhecida na verdade, mas ela é conhecida pelos lados de Fernando de Noronha, onde é uma mulher muito bela e jovem, que ela mora numa entrada de uma caverna, pelas regiões de Fernando de Noronha, onde ela seduz os homens, e quando os homens chegam até ela, ela se transforma, ela mostra na verdade a sua verdadeira face, que seria de um lado uma bela mulher e do outro uma caveira totalmente em decomposição e podre. É bem parecido com a história da Yara, ao chamar e atrair os homens por seu encanto chamar a sua presa, atrair sua presa para sua cilada, né? Mais ou menos isso. E por último, um outro exemplo que eu também peguei aqui foi a bruxa Seiuci, que é uma bruxa que também não é muito conhecida na mitologia brasileira, mas ela faz parte também, que é uma bruxa que ela passa literalmente sempre com fome, e ela tem um apetite tão enorme e uma velocidade ao mesmo tempo tão sobre-humana que ela consegue correr por horas e horas sem se cansar, percorrendo e ir atrás das suas vítimas para poder devorá-las literalmente. Então, galera, eu dei 4 exemplos de entidades do folclore brasileiro que poderiam ser pegas, né, para poder fazer um filme de terror, e não pegar entidades que são guardiões, que são protetoras, que querem somente o bem, né, e que ao mesmo tempo também podemos até trabalhar com elas também, segundo o folclore brasileiro, a magia do folclore brasileiro, que é até um outro assunto que eu quero trazer também para vocês também. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, um recado que eu quero falar, que eu quero passar para vocês. Antes de qualquer coisa, antes de vocês criticarem, antes de vocês demonizarem qualquer entidade, qualquer ser, qualquer coisa, de qualquer religião, estudem primeiro, procurem saber o que se trata sobre aquilo, do que se trata aquilo, que tipo de entidade é, o que ela faz, o que ela não faz, se ela é má, se ela é boa, se ela é guardiã, se ela é um demônio, não interessa. Procurem estudar antes de criticarem, porque hoje em dia muita gente
critica, muita gente acaba demonizando muita coisa que não sabe. Os deuses pagões, por exemplo, agora saindo um pouquinho do folclore brasileiro, mas dando como exemplo isso que eu vou dizer agora. Muitos dos deuses pagões, eles foram demonizados pela Igreja Católica, pelo cristianismo. Na verdade, o cristianismo, desde muitas eras antigas atrás, já fazia isso. O que não fosse de Deus, eles demonizavam. Sendo que na maioria das vezes, eram eles que copiavam e sabiam a nossa verdade, a nossa origem, e eles não queriam admitir que existiam outras criaturas, outros deuses. Para eles era uma coisa assim tão monstruosa que, sei lá, na cabeça deles eles podiam pensar assim: se as pessoas descobrissem sobre a existência de outros deuses, de outros seres, eles poderiam querer esquecer de Deus. Mas não é bem assim que a banda toca, pessoal. Deus está em todo lugar, mas também os deuses também estão em todos os lugares. E todos eles são de luz, todos eles são de paz, todos eles estão aqui para nos auxiliar e na nossa jornada evolutiva da nossa vida, pessoal. Assim como os seres também, que estão aqui para nos ajudar quando a gente precisa, compartilhar conhecimento e procurar fazer com que a gente se torne cada dia pessoas melhores. Então, pessoal, o vídeo de hoje chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu aproveitei essa oportunidade, né? Porque como eu vi que esse filme foi recém-lançado, né? E já tá criando uma expectativa assim de revolta por todo mundo, né? Então eu queria aproveitar e também dar a minha opinião, né? E ao mesmo tempo também de dizer que nós temos que nos unir e realmente falar o que tem que ser falado, dizer o que tem que ser dito e não nos calar. Porque quanto mais, pessoal, a gente aceita esse tipo de filme retratando e demonizando, manchando a imagem de criaturas do nosso folclore, principalmente do nosso folclore brasileiro, mas isso eu falo num modo geral, porque pode ser para qualquer outro tipo de folclore. Isso faz com que o nosso próprio folclore, nossas próprias criaturas, nossas próprias entidades, elas sejam esquecidas e sejam rebaixadas, vamos botar assim. Então a gente tem que se unir e a gente tem que realmente falar o que a gente pensa. A gente não pode deixar simplesmente o nosso folclore morrer por causa da besteira e da irresponsabilidade e da falta de conhecimento de outras pessoas, só porque simplesmente queriam fazer um filme de terror. Como eu disse, o trailer é bom, só que o conhecimento desse rapaz em relação à entidade foi totalmente zero, foi totalmente horrível e péssima. Então é isso, pessoal. Que os deuses lhe guardem e protejam sempre. Deixem seu comentário aqui embaixo. Deem seu like se vocês curtiram o vídeo. Compartilhem e até a próxima. Valeu!